Oferecimento Grupo Creluz. Olá a todos que nos acompanham pelas plataformas da Novo Rural. Hoje o nosso assunto é a sanidade e o desenvolvimento das lavouras de trigo aqui no Rio Grande do Sul. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo o analista da Embrapa Trigo, o engenheiro agrônomo Marcelo Klein. Marcelo, seja bem-vindo aos canais da Novo Rural. E eu já começo a nossa conversa te questionando em relação ao clima. Nós tivemos dias de frio intenso, né, no final de julho, com geada em várias regiões, e agora em agosto também tivemos um calor atípico, né, para essa data, com temperaturas chegando perto dos 25 graus em várias regiões do estado. Então eu gostaria que tu comentasse para a gente, fizesse uma análise aí de como esse frio intenso e esse calor atípico afetaram, qual foi o reflexo disso nas lavouras de trigo. Este ano, diferente do ano passado, nós tivemos o plantio um pouco mais atrasado das lavouras de trigo, né? Então, ano passado, boa parte das lavouras foi implantada até a primeira quinzena de junho, aqui no estado. Então, esse ano, o plantio como um todo, ele ocorreu um pouco mais tarde, digamos assim, comparado ao ano passado. Então, teve o grosso do plantio, ocorreu aí no mês de junho como um todo. Então, isso, o frio de julho, né? Em julho, no mês de julho, nós tivemos temperaturas médias 3 graus abaixo, né? Na média geral do estado, a média das temperaturas ficou 3 graus abaixo. Então, isso, de certa forma, ajudou o trigo como um todo, né? Porque o frio é um indutor, né? É um estímulo ao perfilhamento das plantas. Então, esse frio no mês de julho, se nós olharmos para essa questão de perfilhamento, ele foi favorável. No entanto, a gente sabe que as nossas cultivares de trigo são trigos de primavera, a temperatura ótima para o desenvolvimento dessas cultivares, gira em torno de 15 a 25 graus. Então, temperatura muito baixa acaba retardando um pouco o crescimento vegetativo, o crescimento como um todo dos cultivos. Então, o reflexo disso é que as lavouras elas estão bem mais atrasadas, o crescimento delas foi bem mais lento na fase vegetativa. E já esse calor agora do mês de agosto, não diferente dos últimos anos, onde na maioria das vezes no mês de agosto se tem eventos de calor, então esse calor, de certa forma, ele foi positivo para a questão de crescimento das plantas, porque a temperatura média subiu, né? A temperatura média subindo foi favorável ao crescimento das plantas e também o calor sempre no final do ciclo do cultivo do trigo, ele é um indutor de crescimento, ele acelera um pouco o crescimento das plantas. Marcelo, outro fator que eu também gostaria que tu comentasse com a gente é uma queixa do normal do produtor no inverno, que é a questão da falta de chuvas, né? Só que essa questão foi amenizada agora nos últimos dias, porque em diversas regiões do estado teve precipitações. Essa chuva agora vai ajudar as culturas de trigo? Com certeza, essa chuva veio em boa hora e veio em abundância. Nós tivemos aí, na região das Missões, relatos de 80, 90 milímetros de chuva. Aqui no Planalto também tivemos boas chuvas. Na região das Missões, por exemplo, nós vínhamos, em São Luís Gonzaga, vinha com 55 dias com apenas 13 milímetros de chuva. Então, teve um déficit hídrico grande e que prejudicou bastante o crescimento dos cultivos, né, do cultivo do trigo na fase vegetativa. Então, agora, certamente, essas chuvas aí recompuseram boa parte da umidade do solo e vão permitir um crescimento e desenvolvimento normal da cultura do trigo a partir desse momento. A região das Missões, como um todo, se nós pegarmos aí São Luís Gonzaga e compararmos aqui com Passo Fundo, a média térmica sempre fica em torno de 4, 5 graus a mais, se nós compararmos São Luís Gonzaga com Passo Fundo. Então, a consequência disso é que se tem uma maior evapotranspiração, né? Então, no mesmo volume de chuvas lá, o déficit hídrico vai ocorrer antes, devido a esse perfil de temperatura ser mais alto, por ser uma região mais baixa. Lá nós temos 200 metros de altitude, aqui nós temos quase 700 metros de altitude. Então, a região no estado aqui onde é que teve os maiores déficits hídricos e maiores, vamos dizer, perdas, né, no cultivo do trigo por causa da falta de chuva foi lá na região de São Luís Gonzaga, São Nicolau, Bossoroca, São Miguel das Missões. Essa região teve bastante déficit hídrico e comprometeu bastante o
o desenvolvimento da cultura do trigo como um todo. Então, eu estive andando lá naquela região essa semana, então nós temos trigo emborrachando e trigo que tem só 4 a 5 fileiras de espiguetas. Então, certamente vai comprometer um pouco o potencial produtivo naquela região. Já em outras regiões, se nós viermos aqui para a região de Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa, 3 de Maio, Palmeira das Missões, não teve um déficit hídrico tão grande assim. Então, ali os trigos já não sofreram tanto com essa questão de falta de chuvas. E aqui na região do Planalto também teve um pouco de seca, mas nada que chegasse a comprometer o potencial produtivo das lavouras. Eu diria que, no geral, assim, se nós formos olhar, aonde pode haver um comprometimento por causa de falta de chuvas, é nessa região das Missões, região de São Luís Gonzaga, mas no restante no restante do estado, ainda nós temos boas lavouras, né? O trigo se desenvolveu satisfatoriamente até o momento. Certo. E em relação à sanidade das lavouras, o que vocês têm observado em relação a pragas e doenças nessa safra? Eu acho que até o momento o grande diferencial das lavouras é a questão de sanidade. Eu estive andando essa semana em lavouras que têm áreas de trigo sobre trigo, onde comumente se encontraria incidência de manchas foliares, agora nesse final de mês de agosto, e me chamou bastante a atenção o fato de que as plantas elas estão completamente sadias, as lavouras estão completamente sadias, e isso é uma situação recorrente, desde a região das Missões até aqui o Planalto. Então, eu diria que o grande diferencial até o momento das lavouras como um todo é a questão de sanidade. As lavouras estão numa condição sanitária fantástica. Você andar numa lavoura e não enxergar nada de incidência de mosaico, nada de incidência de oídio, nada de incidência de manchas foliares. Então, é uma condição fantástica aí para esse momento. Então, nós vamos entrar agora, o trigo, na maioria das áreas, vai entrar na fase reprodutiva e com 100% de sua área foliar ativa, sem ter sido comprometida devido a doenças. Ainda em relação a essa questão de sanidade, um ponto bastante positivo é que a maioria das lavouras está entrando agora, estamos no final do mês de agosto, início do mês de setembro, a maioria das lavouras está entrando na fase reprodutiva e nós temos aí quase 100% das lavouras sem incidência de doenças que possam comprometer o enchimento de grãos. Então, certamente, essa condição sanitária satisfatória vai contribuir para que as lavouras tenham um bom enchimento de grãos de agora para frente. Obrigada a vocês que têm acompanhado a Novo Rural nas redes sociais, também no Facebook e no Instagram. Então, hoje, nosso assunto foi a questão das lavouras de trigo e eu agradeço a disponibilidade do Marcelo Klein, da Embrapa Trigo de Passo Fundo. E agradecemos a oportunidade e um abraço a todos. Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube, Novo Rural, e siga conosco também em www.novorural.com.